Bom, pessoal, vamos à questão de química da aula de hoje. Essa questão é uma questão do Enem de 2013 e trata da classificação dos carbonos. A questão diz assim: as moléculas de nanopórsons lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, que são muito utilizadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. E aqui nós temos a figura ao lado, né? A figura do nanokid, que nada mais é do que um boneco montado com estruturas químicas, né? Estruturas de química orgânica. Pode passar, por favor. E aí a questão nos pergunta: em qual parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Nas mãos, na cabeça, no tórax, no abdômen ou nos pés? Para isso, a gente precisa saber o que é um carbono quaternário, certo? Vamos lá, então. Pode passar, por favor. Bom, a classificação dos carbonos se divide em primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos dar uma revisada em cada um desses. O carbono primário é simples, quando o átomo de carbono encontra-se diretamente ligado a um outro carbono, ou a nenhum, se ele estiver ligado apenas a um hidrogênio. Carbono primário. Como podemos ver, à direita, temos uma molécula que ela contém 3 carbonos. Esse carbono do meio está ligado, das extremidades está ligado ao carbono que está no meio, obviamente. Então, esses que estão nas extremidades, cada um deles está ligado apenas a um carbono. Então, significa que ele é um carbono primário. Já o carbono secundário é quando o átomo de carbono encontra-se ligado a 2 outros átomos de carbono. Como podemos ver também à direita, seria então esse carbono do meio da estrutura, né? Porque ele está ligado a um carbono do lado esquerdo e outro carbono do lado direito. Pode passar, por favor. E aí, falando do carbono terciário e quaternário, a gente faz uma pequena mudança nessa estrutura. Porque um carbono terciário, ele é um carbono que, quando o átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos, né, de carbono. Então, para isso, a gente teve que adicionar naquela estrutura simples que a gente estava utilizando, mais um carbono, né, mais um CH3. E aí, esse carbono ali do meio, que é o que a gente está analisando, ele passa, então, a estar ligado a 3 outros carbonos, o que o caracteriza como um carbono terciário. Por fim, o carbono quaternário, que é o carbono que a questão está nos pedindo para identificar na figura do nanokid. Como o próprio nome diz, né, quaternário é quando o átomo de carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono. Como podemos ver nessa figura que está sendo ilustrada aí, o carbono central está ligado a outros 4 tipos de carbono. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe uma outra estrutura para a gente perceber que em uma mesma molécula existem diferentes classificações de carbono. Então, aí nós temos nas extremidades os carbonos primários, ali no centro temos um carbono quaternário, temos também carbono secundário e terciário. Então, quando a gente faz essa análise, o que acontece? A gente tem que analisar carbono por carbono para poder classificá-lo. Não dá para a gente ver apenas um carbono da molécula, da estrutura e falar carbono quaternário. Cada carbono vai ter a sua classificação. Pode passar, por favor. E aí, voltando agora ao nanokid, eles querem saber, né, a questão nos pede em qual parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário, né? Vamos começar pelos pés. Nos pés, nós temos que esse carbono que está sendo destacado aí, ele está ligado apenas a um carbono, né? Que é o carbono que está mais acima. Então, esse carbono é um carbono primário, não é o que a questão nos pede.
Agora, falando do abdômen. Apesar de acontecer ali uma ligação tripla, né? O carbono que está ali está ligado apenas a 2 carbonos, né? Então, também não seria um carbono quaternário. Agora, falando um pouquinho do tórax, também não é um carbono quaternário. E aí a gente pode, assim, marcando carbono por carbono e fazendo aquela marcação igual estava na imagem anterior, né? Classificando cada um deles como primário, secundário, terciário. Agora, na cabeça, também percebemos que não existe um carbono, quaternário. Existe ali um carbono, né, nessa região ali do pescoço, que é um carbono primário, não se confundam, porque esse carbono está ligado para baixo a um oxigênio, a um carbono, perdão, seria a estrutura do pescoço, e para os outros dois lados, que seria em direção à face, está ligado ao oxigênio. Então, essa ligação com o oxigênio não entra na classificação do carbono. E por fim, analisando as mãos do nosso nanokid, nós temos um carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Percebam, tem um carbono ali que é de onde está saindo os dedos, né? Como se fossem os dedos. E aí são 3 estruturas, aí eles já são 3 carbonos. E esse carbono também faz uma ligação com a parte anterior do braço, caracterizando assim 4 ligações. Desta forma, o carbono quaternário ele está presente apenas nas mãos do nanokit. Pode passar, por favor. Então, a resposta correta seria a alternativa A, mãos. E aí, se a pessoa tiver com essa prova em mãos, a pessoa pode e deve ir destacando os carbonos, né, classificando-os para poder ir, de certa forma, treinando essa classificação.